Você já deve ter reparado que a YG não é mais aquela potência intocável que já foi um dia. Mesmo sendo um dos pilares que construiu o K-pop como a gente conhece hoje, muito da visão que o público tinha da empresa se perdeu. De império do hip hop coreano a fábrica de escândalos. A empresa que lançou nomes como Big Bang, 21 e Blackpink está enfrentando uma das fases mais desafiadoras da sua história. Mas afinal, o que rolou com a YG? Ainda dá tempo da empresa se recuperar? O que vai acontecer com Blackpink? A gente pode dar um voto de confiança para os novos grupos? E quais são as promessas para 2025, 2026? O que é que vem aí? Hoje a gente vai fazer um raio-x do que está acontecendo dentro da YG para tentar encontrar algumas dessas respostas. Antes, não esquece de deixar o like para apoiar o conteúdo do canal e de se inscrever por aqui, tem muito reaction de K-pop. Agora sim, bora lá. Antes da gente entender o presente e refletir sobre o futuro, a gente precisa conhecer o passado. A YG Entertainment foi fundada em 1996 por Young Hyun-suk, ex-integrante do boy group Sotage and Boys, também conhecido como um dos primeiros grupos de K-pop, o primeiro grupo de K-pop do mundo, responsável por moldar muito da fórmula que a gente conhece hoje. A ideia por trás da YG era criar uma empresa com foco em artistas autênticos, com muita atitude, referências fortes ao hip hop e que se destacassem justamente por serem diferentes. Se você analisar uma das grandes rixas que já existiu no K-pop, você vai ver exatamente o que eu tô falando. Enquanto o Girl Generation da SM era muito mais alinhado com as perspectivas da Coreia do Sul, o 21 sempre buscava visuais e conceitos mais chocantes e fora da casinha, o que nos leva a um ponto-chave da história. A YG se destacou pela diferença, pela singularidade. O primeiro grupo de grande sucesso foi o 1TYM, seguido por nomes que você já deve ter ouvido falar, como o Seven, o Big Bang, o 21 e, na história mais recente, óbvio, o Blackpink. No hall das três grandes, a YG sempre foi conhecida como a empresa dos rebeldes, enquanto a SM trazia os visuais impecáveis e a JYP tinha um foco mais no emocional. A vibe da YG era underground, mas com um orçamento milionário. Foi assim que ela cravou a bandeira no seu próprio espaço dentro do K-pop. O problema é que, entre muita fama, muito sucesso, muitos hits, a empresa acabou caindo em polêmicas. Nem só de glória vive um império, tem a fase da queda também, e várias empresas de K-pop passaram por muitos problemas nos últimos anos, e talvez a YG tenha pegado a onda mais alta. O caso mais absurdo e explosivo, por falta de outros termos, foi, claro, o da boate Burning Sun, um clube localizado na região de Gangnam, lá na Coreia. No centro dessa polêmica, um dos nomes mais fortes da segunda geração do K-pop, o Sungri, ex-membro do Big Bang, um dos maiores grupos da YG. Eu não vou me aprofundar muito no que aconteceu no caso da Burning Sun, porque é outra história por si só e daria um outro vídeo, mas esse foi um grande escândalo que tomou a Coreia, que tomou o K-pop, e ele revelou um esquema de corrupção, um esquema de prostituição, um esquema de tráfico, de abuso. E aí você me pergunta, tá, mas onde tá a YG nisso? Onde tá o Young Hyun-suk nisso? Bom, o senhor rosto da YG acabou envolvido em acusações de obstrução da justiça e uso de sua influência para encobrir os casos de drogas. Como reflexo disso, o Hyun-suk foi afastado do cargo de CEO da empresa e, claro, tudo isso afetou demais a imagem da YG. E uma polêmica nunca vem só. Quando tudo isso explodiu na mídia, foi bem na época em que outros casos da YG estavam sendo levantados, principalmente no que diz respeito a contratos injustos e a estabilidade de seus idols lá dentro. O ponto é, a imagem da YG como um pilar do K-pop foi desmoralizada, e isso afetou muito os grupos que estavam sob o seu selo. O escândalo da Burning Sun foi só a ponta do iceberg de uma série de outras histórias que foram surgindo. Teve envolvimento da YG com jogos de azar, com obstrução da justiça, com suborno, com prática de burlar exames toxicológicos dos seus idols, apoio ao consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, consumo de droga, mentiras em depoimentos da justiça e muito mais. Isso tudo, claro, sem contar os abusos de poder dele, do Hyun-suk, no cargo de CEO da YG. Esse foi o único crime pelo qual ele chegou a ser condenado e cumprir 6 meses de prisão. Na verdade, ele nem chegou a cumprir os 6 meses. Se eu não me engano, a sentença foi suspensa. Eu tinha
pensado em anulada, mas é suspensa o termo. De algum jeito ele conseguiu sair livre de toda essa história. Foi só em 2023, quando a poeira baixou, que o Young Hyun-suk retornou para o quadro oficial da YG, mas dessa vez não como CEO, e sim como produtor-chefe, cargo no qual ele continua até hoje. E como produtor-chefe, ele acompanha de perto os grupos que estão na empresa agora. Mesmo tendo menos artistas em atividade do que a maioria das outras empresas, a YG segue atuante no mercado e apostando muitas das suas fichas no Baby Monster, o girl group que já nasceu com o peso de carregar o legado do Blackpink e do 21. O que com certeza causa uma pressão fora do comum. Por mais que as meninas sejam incríveis, talentosas e com muito investimento, enfim, elas têm o pacote completo, essa é uma comparação que traz muita pressão. É como se elas tivessem surgido já para corrigir erros do passado. Além delas, a YG tá com o boy group Treasure ativo, mas o grupo tem tido dificuldades em deslanchar como outros grupos da quarta geração, que já foram capazes de causar grandes impactos. O Treasure ainda não achou a sua porta nisso. Fora os dois, projetos como Winner e AKMO estão tecnicamente ativos, mas sem muita atividade no momento. E isso pode ser dito para dois dos maiores grupos da empresa também, o 21 e o Blackpink. O 21 voltou no final de 2024 com uma turnê mundial, entre muitas aspas, porque tem pouco mundo ali, para celebrar o 15º aniversário de estreia do grupo. A Welcome Back Tour tem passado principalmente por países da Ásia e por enquanto não tem novas datas. O meu sonho é que viesse para o Brasil, mas acho tão difícil. E vale lembrar que nessa onda de escândalos, contratos abusivos, idols que ficaram presos ali sem conseguir trabalhar, sem conseguir lançar música, que foram boicotados de algum jeito pela empresa, o 21 é um dos primeiros da lista. Mas e o Blackpink? Como é que o grupo tá agora? Em 2023 rolou um verdadeiro suspense com o fim do contrato das meninas. No fim das contas, todas elas renovaram com a YG para as atividades em grupo do Blackpink, mas decidiram seguir carreira solo fora da empresa. Isso pode parecer confuso para quem não acompanha muito K-pop, mas é uma coisa comum. Provavelmente Blackpink tem muitas questões de produção, de direitos autorais dentro da YG, deve ser difícil continuar com um grupo sem o selo da empresa, mas no que diz respeito à carreira solo, cada uma tinha uma visão para si mesma e elas foram atrás disso. Depois que o grupo renovou com a empresa, a Lisa foi assinar com a RCA Records, em parceria com a sua própria empresa, a Loud. A Jisoo assinou com a Blissu e a Jennie também abriu a sua própria empresa, a Oda Atelier. Por fim, a Rosé assinou com a Atlantic Records em parceria com a The Black Label, que é um braço da YG. O Ted, que é o principal produtor e eu acho que ele é CEO, não sei, da The Black Label, é o mesmo produtor que trabalha com Blackpink desde que o grupo foi formado, então a Rosé ainda tá em família. Nos comunicados oficiais que cada uma lançou, elas disseram que são muito gratas por tudo que viveram dentro da YG, mas que queriam explorar novos horizontes. Obviamente, isso é um reflexo do descaso da empresa com seus grupos. Se a YG fosse incrível com elas, como agência, como impulsionadora de talentos e de artistas, não teria por que sair de lá. A verdade é, a YG tem um dos grupos mais famosos da história do K-pop debaixo das suas asas, mas mesmo assim não tem controle nenhum sobre a carreira individual dessas artistas, o que já nos mostra o status atual dela. A YG tem muito nome, ela tem um legado, ela tem uma história, mas ela não consegue mais colocar braços em tudo. Recentemente a gente ficou sabendo que o Blackpink vai sair em turnê ainda esse ano e elas devem lançar música nova nos próximos meses. A gente só não tem data. Tá no festival Promessas, tá tudo muito estranho, inclusive. Vai ter comeback, a gente só não sabe quando. Vai ter isso, a gente só não tem a confirmação. É tudo Festival Promessas. E esse comeback delas vai ser o primeiro retorno desde que elas não renovaram com a empresa. Então, o que já nos diz que a gente tá há alguns anos sem comeback
e que também tem muita expectativa para esse lançamento. E nem só de Blackpink viverá o 2025 da YG. Em um conteúdo recente liberado no canal do YouTube oficial da empresa, o próprio Young Hyun-suk veio revelar mais detalhes dos próximos passos dos grupos ativos agora. O Baby Monster vai ter um comeback no dia 1º de julho com uma faixa nova, Hot Sauce, que vai ser um pré-lançamento do seu próximo mini-álbum que chega só em outubro, e em setembro vem um segundo lançamento, no meio do caminho. Então, julho tem a primeira música, setembro a segunda e o mini-álbum em outubro. O Treasure, que como eu te falei é o boy group de maior destaque dentro da empresa agora, tá trabalhando em um mini-álbum para ser lançado em setembro e depois deve partir em uma turnê mundial em outubro. E o cara disse que tem mais 4 grupos engatilhados pro futuro, 2 boy groups e 2 girl groups. A previsão dada pelo ex-CEO da empresa é que um dos grupos masculinos seja lançado ainda em 2025 e os 2 grupos femininos devem ficar pro próximo ano e para 2027. Inclusive, um deles vai ter 4 integrantes. O YG, né, como a gente conhece ele, o YG disse que a ideia é lançar cada uma dessas 4 integrantes como solistas antes de oficializar o grupo. Um ponto curioso que vale destacar é que quando algumas integrantes do LOONA participaram do Mix 9 e falaram dessa estratégia de se lançarem como solistas antes de se lançarem dentro de um grupo, o YG achou um absurdo. E agora olha como o mundo dá voltas. Enfim, ele já revelou a primeira integrante do seu próximo projeto, a gente só não sabe com certeza se essa garota vai estar no grupo de 4 integrantes ou se vai estar no grupo futuro, no de 2026, no de 2027, não sabemos. O que a gente sabe é que já temos um rosto, a Evelyn. É uma garota nova de só 15 anos que aparece nesse vídeo de introdução da YG fazendo hip hop, aquele estilo que a empresa sabe fazer muito bem. Por enquanto a gente só tem esse rosto, esse nome revelado e a gente não tem mais nenhuma informação. Não é nem como se a YG fosse apresentar essas garotas semana a semana. Não, a gente só tem a Evelyn, que surgiu agora e a gente sabe que vai ser o próximo monstro da YG, Next Monster, em referência, claro, ao Baby Monster. Essa é uma prática muito comum da YG. Você pega uma referência de um grupo antigo e já deixa como teaser pro próximo grupo. Enfim, entre escândalos, polêmicas e pouca promoção dos seus grupos, a YG Entertainment ainda não deixou a peteca cair, tá? E só nesse ano ela recebeu uma receita de 400 milhões de reais. Convertendo aqui para você ter noção da grana. Isso significa que depois de alguns anos em déficit, agora 2025 deve ser o primeiro ano, em um bom tempo, que a YG vai fechar no verde. E eu não vou nem enrolar vocês. Esse crescimento financeiro tem uma conexão direta com o Baby Monster. É o principal projeto da YG ali dentro, elas tiveram turnê, elas têm lançamentos bons em charts, em vendas, e realmente é como se a empresa estivesse apostando muitas fichas nesse girl group. E eu sou suspeito para falar porque eu adoro elas, né? Realmente espero que elas vinguem e demais. Apesar de no passado a YG ter sido um sinônimo de inovação, de atitude, de presença, hoje ela tem trabalhado para se reerguer depois de muitos abalos. A empresa ainda tem dinheiro, sim, ainda tem nome, sim, ainda tem muita gente talentosa trabalhando lá dentro, sim. O que precisa agora é se organizar, se reorganizar, falando melhor, e provar que ela ainda vale investimento, que ela ainda vale a atenção das pessoas, provar que ela merece ser ouvida em 2025, em 2026. Provar que ela tem coisa pra falar e provar que a gente precisa escutar. Basicamente, se livrar dos fantasmas do passado e nos mostrar que o futuro pode ser brilhante. O que vai decidir o futuro da YG não é se o próximo girl group vai ser um sucesso ou não. É a capacidade da empresa de se reinventar e de continuar relevante no meio de tanta competição do K-pop. Comenta aí o que você espera do futuro da YG. Dá pra confiar nos próximos anos? Esses grupos novos que estão surgindo, a gente consegue confiar que eles não vão escorregar na administração como já escorregou tantas vezes antes? E
Sei lá, considerando que muitos grupos que passam por ali não ficam, muita coisa precisa mudar, muita coisa. Eu sinto que a YG é uma empresa que tá muito travada nos anos 90, muito travada no pilar que ela já foi, e tá com dificuldade de acompanhar o passo do resto do K-pop e do resto do mundo da indústria musical. Comenta aí sua opinião sobre tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.